E aí, Felipe Neto ou vinheteiro? Eu já sei o que vocês vão escolher. Vinheteiro, vinheteiro. Tá, vai ser o vinheteiro então. É que cada músico, todas as presenças musicais que estão aqui, cada um tem seu background, sua influência, seu gosto, sua preferência. Cada músico. Funk não é música. Claro. Então é outra categoria. Eu achei Funk engraçado. Não, é engraçado a maneira que você fala assim do funk, mas sim, eu discordo. Eu discordo. Discordo, mas assim, a gente aqui preza essa multiplicidade, essa pluralidade de opiniões. Mas então, eu sei que a entrevista é minha, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Então, vamos Qual a sua definição? Me deu sudorese. Sua definição de música, então? A sua, pode ser. A minha definição de música é assim: é uma combinação de sons organizada por seres humanos, não é? Certo. Para expressar coisas, qualquer coisa, a respeito do indivíduo ou do coletivo que ele pertence. Entendeu? Então, o cara que organiza os sons da maneira dele, qualquer que seja a maneira, para expressar coisas sobre ele ou sobre o coletivo que ele pertence, para mim é música. E eu acho que muita. Eu acho uma definição muito vaga. Tipo, não tá errado, porque música é isso. Mas muitas coisas também podem ser isso. Tipo, fiz música aqui? Era uma combinação de sons organizadas por mim. Pra expressar alguma coisa? Eu tenho que expressar alguma coisa com isso? Eu estou expressando a minha ansiedade. Pode ser música. Inclusive, eu fiz batidas meio ritmadas, inclusive. Mas assim, realmente muita coisa pode ser música. A questão é, pode ser uma música horrível, então. Tudo bem. É uma música muito ruim, mas é uma música. É. Justamente por algumas vezes essa música ser muito individual ou um coletivo muito distante da nossa realidade, seja mais difícil de compreender, ou de você empatizar, ou daquela música tocar você. Então, por exemplo, a música eletroacústica, Sim. você também considera música? Sim. Aquelas músicas clássicas contemporâneas lá Sim. dos últimos 50 anos. Música. Também é música. Claro. Não, só tô Claro. perguntando para eu entender Claro. a sua definição de música. Por essência, é óbvio. Inclusive, nós temos um grande compositor de música eletroacústica, o Florivaldo Menezes, conhece? O brasileiro, Florivaldo, Não Flor conheço. Menezes, que foi meu professor, inclusive, de música. Ele odiava a minha música, inclusive. A música que eu faço para ele não é música. Né? Então, o mesmo questionamento veio com esse cara que faz um estilo de música. Eu preciso... Aqui, ó, tem uma parada interessante. Muita gente, eu já ouvi falar, que rock não é música porque é só barulho. Porque é muita distorção, guitarra alta pra caramba, é tudo tipo... Dum, 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 e escuta só. Ou tipo gutural. Tá ligado? Tipo, isso não, o cara não tá cantando nada, ele tá só grunhindo. Eu já vi esse tipo de comentário. Então, assim, é relativo de fato, sabe? Dá pra dizer que é tudo música. A questão é que aí o gosto é muito particular, né? Eu entendo o que o vinheteiro quer dizer quando ele desqualifica o funk enquanto música. É claro que o funk tem os elementos necessários pra você poder falar que aquilo é música. É uma música, ao meu ver, de baixa qualidade, mas você pode dizer que é poesia também, porque é um arranjo de palavras pra expressar um sentimento, sei lá. Você pode dar uma definição bem ampla de poesia. Funk é poesia, mas é muito ruim, na minha opinião. Eu não vejo problema em você utilizar isso como uma hipérbole para expressar a sua falta de apreço por aquela poesia ou a sua falta de apreço por aquele estilo musical. Inclusive de quem faz isso sobre o rock. Rock é só barulho, sabe? É uma merda. Os caras que cantam metalcore não dá pra entender nada. É metalcore que faz, enfim. Aquele gutural bem grave, que parece um porco grunhindo mesmo, tipo, enfim. Música que você também não considera ser música. Então, o que eu acho é o seguinte: na sua essência, se você imaginar que nos primórdios, né, nas cavernas, os caras da caverna lá, sei lá, os neandertais, eles, através de bater pedra ou ruídos que eles produziam, eles conseguiam comunicar ou expressar raiva ou qualquer coisa. Aquilo é o começo, vamos dizer, da música. O cara está organizando sons para expressar alguma coisa, né? Além da fala. Então, isso é o começo de tudo. E tudo que vem depois disso é uma evolução. Hoje a gente já não bate pedra dessa maneira. E o próprio funk é isso. O próprio funk, o cara tá juntando, colecionando sons. E eu digo mais. O funk que existem... Eu aprendo muito aqui. Sim. E o funk não é apenas o funk da bunda, do erotizado e tal, mas existe também um funk Da bunda. consciência política ou social e tal. E eu gosto muito de muitas letras de funk. Por exemplo, eu já entrevistei aqui o MC Guimê, já fiz músicas junto com ele. Vai falar... achei que ia falar do clássico que todo mundo pega, tipo... Eu só quero é ser feliz. Na, 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 na.
que geralmente pegam essa, tipo, olha só, tem crítica social também, uma letra profunda. Só que foi descambando para cada vez mais virar só putaria desenfreada, né? Então você tem... O problema do funk, especialmente, é que o funk profundo e com crítica social, chamar de exceção só não é suficiente para expressar. É mais do que uma exceção. Porque é não sei quanto, sabe? Tipo, é uma infinidade de funk que você... E você não tem acesso praticamente ao funk mais crítico. Não é esse que toca na balada, no rádio, na televisão, que faz sucesso e que, enfim, as pessoas costumam escutar. Esse funk, ele acaba sendo soterrado pelas bundas dos funks mais populares. Então é diferente. Você pode, por exemplo, pegar uma letra de rock que fala sobre putaria. Tem muito rock que fala sobre putaria, sexo, drogas e rock and roll. Tem. Mas não é difícil você encontrar um rock falando sobre os mais variados temas, com letras profundas, complexas, críticas ao sistema. Isso não é difícil de encontrar, na verdade é até mais fácil. Então, o problema do funk é que as pessoas elas se apegam a esses funks muito específicos que eles praticamente não têm audiência, se você comparar com o funk mais popular, digamos, para falar que também tem um pouco enfim, críticas sociais, né, expressando aí os sentimentos da periferia. Só que, via de regra, não é assim, né? E o que os funkeiros mais escutam também não são esses funks, acredito eu. É muito, muito raro encontrar um funk como esse. Já vi até alguns que viralizam porque as pessoas falam, tipo, nossa, olha, um funk com letra. Sou do Rio de Janeiro, onde o funk nasceu, e digo que o funk é puro lixo mesmo. Já fui produtor de funk. E o nicho de funk bom é minoria da minoria da minoria. Pois é, mano. Valeu aí, Fabi. Exatamente, cara. O problema é esse. Tipo, você precisa se esforçar muito, procurar muito bem pra encontrar uma música que tenha um pouco de conteúdo. Onde o funk nasceu, ele tá falando é o funk carioca, obviamente, né? E aí o funk carioca nasceu no Rio de Janeiro. Porque é desse que a gente tá falando. É mais o funk carioca que se popularizou. Óbvio que ele não tá falando do funk americano. E aí você tem outros gêneros que expressam, né, esse sentimento de forma muito melhor também. O próprio rap, hip hop, samba mesmo, pagode. Então, eu tive que explicar que o funk carioca nasceu no Rio de Janeiro porque o funk não é só o carioca, mas quando a gente fala desse funk de bunda pra lá e pra cá e senta na pica e o cacete a quatro, é basicamente o funk carioca, que não é feito só no Rio de Janeiro, mas é disso que estamos falando, só pra deixar bem claro, né? Ele. Já fez? Já fiz. E pra mim ele é um dos gênios da atualidade, especialmente no que tem de texto. Porque eu gosto muito da música, da canção, né? Da música com letra, da música cantada. E tem muita música... cantada é mais barulho, grito, né? Gritada, eu diria. Legal, eu acho assim... Uns gritos de palavrões, assim. Não é todo funk que é assim. Não é todo funk que é assim. Não é nem gritado. Se fosse gritado, seria um pouco melhor ainda. É só uma voz de taquara rachada cantando muito desafinado ou com um autotune muito, muito, muito grosseiro, de propósito até. E não é exatamente que é mais discursivo, tá? Então imagina que para aquele grupo, a gente falou de coletivo, né? Para aquele grupo tem algumas urgências para serem manifestadas através da fala. Porque eles têm algo para dizer que é tão urgente na fala que não tem como colocar em melodia. Se você colocar em melodia, você começa a embelezar uma coisa que é urgente pro cara. Então, o movimento hip hop e outros que tem essa coisa do discurso mais falado, né? Eles tiram esse embelezamento da melodia para mostrar que o que eles estão dizendo é sério, precisa ser ouvido. Então é enfático. Tá, mas aí ele tá falando do hip hop, né? Exatamente. Que é diferente. Se você pega, por exemplo... O cara fala, pega na chavasca, dá uma dedilhada. É uma coisa que é muito importante, que a população precisa... Ultimamente eu tenho visto bastante coisa com autotune forçado. Você acha isso bom? Eu acho isso interessante em alguns estilos, mas não. Em geral, eu não gosto tanto daquela voz robotizada, né? Que os caras colocam um autotune lá no talo pra causar esse efeito mais robótico. Não é o que eu prefiro escutar. Mas às vezes encaixa, às vezes fica legal. Tipo, já vi músicas... Até no rock eu já vi utilizarem esse recurso de um jeito que soa da hora, tá ligado? Fica um pouco diferente. Mas eu geralmente prefiro uma parada mais natural. Obrigado pelos beats. Fartianjo e Demolidor 04. Valeu pelo donate.
ouvir aquilo, que o cara precisa de uma chavasca. Aí assim. Não, tem uma música assim. Sim. Eu acho engraçado isso aí mesmo, porque, tipo, muitas vezes... é porque essa é a realidade que eles vivem. Porque eles só cantam a realidade deles, é por isso... Pô, os caras só trepam 24 horas por dia, é só isso mesmo. A realidade dos caras é ter uma bunda balançando na sua cara o tempo inteiro. Não tem mais nada, tipo, dificuldade pra pagar conta de luz, pra conseguir colocar comida em casa. Não, é só bunda na cara, só isso. Porque é o que? É o sentimento urgente, que eu preciso cantar sobre isso. Preciso extrapolar os meus sentimentos sobre essa bunda na minha cara. Eu preciso que o mundo saiba que tem uma bunda na minha cara. Eu acho meio merda esse argumento. Mas tudo bem. Precisam dar profundidade pra bunda, né? A bunda por si só não é profunda o suficiente. Então eles... Tem essa galera que sabe articular um pouco melhor os seus pensamentos. E aí eles tentam dar essa profundidade pro cara que, na verdade... Ele não estava pensando nisso, ele não estava contemplando a sua existência e percebendo que ele precisava gritar ao mundo sobre a bunda em sua cara. Ele não estava fazendo isso, ele só pensou, hahaha, eu vou escrever aqui a minha música e vou falar que ela sentou muito na minha piroca mesmo, vai ficar muito bom. É isso, não tem profundidade. Eles não estão tentando fazer algo contracultural ou revolucionário, eles estão só repetindo... o que todos os outros fizeram porque vende. Essa é a parada patética de quem tenta dar muita profundidade pro funk. Porque você sabe que não é isso, tá ligado? Tem uns que conseguem eles até convencem um pouco. Tipo, nossa, o cara falou bem ali, né? Ele quase me fez acreditar que realmente é isso que tá passando na cabeça do moleque de 13 anos cantando sobre sexo explícito. Eu quase acreditei que realmente é um bagulho revolucionário, contracultural, importantíssimo pra fomentar a cultura da periferia. Beleza então, meu querido. Então, aí que tá. Para aquela pessoa que tá dizendo pega na chavasca, ela diz com aquele senso de urgência. Então, tem uma questão estilística, que é o funk, né? Então, as coisas que caracterizam o funk. E aí, quando ele fala pega na chavasca, dá uma dedilhada, ele tá colocando dentro do estilo de funk para dar um senso de urgência. E pegando, popularizando, né? Quer dizer, baixando o nível, de certa forma, né? Uma maneira de se dizer, baixando o nível no sentido de colocar uma linguagem chula, assim que eu vejo. Isso é o que eu tô falando. Ele fala de uma forma que passa uma certa credibilidade e, por um instante, talvez até te faça acreditar. Eu acho que sim, deve ser, mas não é. Não é. Parece bonito colocado dessa forma, mas não é nada disso. Pelo menos eu não acho. Foi mal aí, Rafael. Primeiro, eu acho que tem uma questão como os punks dos anos 70, que eram assim, lá no Reino Unido, a rainha querendo vender para o mundo de que estava tudo lindo lá na Inglaterra, e aqueles caras lá, e até o rock se evoluindo, Gênesis, e aquela coisa toda, uma cena sofisticada na Inglaterra, e os punks eram os desempregados que queriam mostrar que estavam desempregados e que a realidade não era bem aquela, uma realidade bem nua e crua. Então eles queriam esfregar na cara da sociedade sua revolta, como que fazendo coisas para aparecer, vamos dizer, precisam aparecer para mostrar que não é bem assim essa realidade. Então quando você não deixa muito mais para um determinado grupo se expressar, a não ser através do corpo e dizer foda-se a moral, é uma coisa um pouco anárquica. Você se despudorar é um enfrentamento do status quo. Entendeu? Para um grupo chegar assim... Não é. Poderia ser lá atrás, mas não é. Sabe por quê? Porque esse virou o status quo há muito, muito tempo. Ele tá tentando, exato, ele tá tentando. Mas não é. Meu amigo, sexo vende, não é de hoje. Cara, ao menos no Brasil, acho que o problema com música de mensagens erradas é quando influenciam diretamente a vida das pessoas. Exemplo, eu adoro Raimundos, mas eu jamais seguiria a filosofia de vida presente nas músicas. Presente nas músicas deles. Então, pois é, mas é porque é uma parada mais... É um pouco mais lúdica até quando é escrachada, né? A gente pega Mamonas Assassinas, eles cantavam algumas bobagens, né? Muitas bobagens. Mas era uma parada cômica, engraçada, era um negócio muitas vezes metafórico. Não é algo tão prático quanto o funk, que tá simplesmente cantando uma cena de sexo explícito. Que é uma parada reprodutível, inclusive. Reprodutível, inclusive, nesse contexto, fica bem engraçado. Mas, enfim, é o que eu tava falando. Não é subversivo, não é contracultural, não é anárquico. Porque é o padrão. É simplesmente, mano, sexo vende. E as pessoas querem ir pra festa, dançar um negócio mais obsceno que eles puderem pra emular, sei lá, o sexo na pista de dança. Fica muito louco e é isso, cara...
isso virou o status quo. Virou. A maior parte das baladas são assim, a maior parte dos funks são assim. Isso é o que mais vende já. E não é assim, putz, fazem 5 anos que o funk tá em alta falando sobre esse tipo de tema e que as pessoas consomem cada vez mais putaria musical. Fazem uns 15 anos, no mínimo, que isso é super mainstream. Super mainstream. Não é nem um pouco anárquico, se é o mainstream do mainstream. E essa é a música mais mainstream que a gente tem no Brasil há uns 15 anos. Nada chegou perto de ameaçar o funk enquanto mainstream. A gente teve uma certa rotatividade de estilos. A gente teve o rock lá em seu momento de ascensão, aí emo vira colorido, enfim. Aí aparecem o sertanejo universitário, revitalizando o gênero de sertanejo, que começa um pouco mais romântico, mas vai cada vez mais descambando pra putaria, e aí eles fazem uma mistura de sertanejo com funk, basicamente, que daí vira, enfim, o sertanejo que fala sobre pegação e balada e simplesmente isso. E aí você tem um pouco da cena de rap subindo, sabe, ganhando uma certa notoriedade. Você tem um pouco da MPB sendo revitalizada com alguns artistas. Mas quem sempre esteve lá, o tempo inteiro, assim, no ápice, com os maiores artistas do país, fazendo muito sucesso, sendo os mais tocados, quem que sempre esteve lá? O funk. Porque é super mainstream. E era cantando sobre putaria o tempo inteiro. Então, se fosse anárquico, se fosse contracultural, se fosse só esse sentimento de querer bater de frente com a moralidade, se fosse esse o caso, seria só lá no começo, sei lá, no bonde do Tigrão, tá ligado? Lá atrás, quando começou, talvez você pudesse dizer isso. Mas mais de uma década depois, onde isso é simplesmente o que mais vende, o que mais é comercializado, onde o funk ele vai contaminando os outros gêneros musicais para transformar todos eles num negócio proibidão, pesadão, cada vez mais sexualizado, isso não é anarquia, isso é puro status quo. Isso é o que a mídia quer vender. Isso é o que o Estado quer que você faça da sua vida musical. Porque se não fosse assim, já teria rolado um movimento forte contra. Nunca rolou, não teve isso. O movimento forte contra são de pessoas que falam essa merda é um lixo e eu não quero mais música de sexualização hiperindustrializada tomando todo o espaço do mercado sem que mais nada praticamente possa existir, sem ser dominado pelo funk, de certa forma, sabe? Sem ter que também descambar pra sexualização. Então eu não consigo ver. Tipo, é óbvio que os funkeiros eles não pensam dessa forma extremamente complexa e profunda que o Rafael tá expondo. Mas eu não concordo com a interpretação dele do cenário. Assim, foda-se, aqui é bunda e buceta, e teta e pau. Quando esse grupo faz isso, ele também tá esfregando na cara da sociedade, ele fala assim, eu não vou mais obedecer. Eu não vou obedecer o pudor, nada disso. Por quê? Porque eu tô de saco cheio, eu tô fudido aqui, etc, entendeu? Então tem uma carga de revolta nessa xoxota que você tá falando. Mas música... E eu vou te falar, mano, o Brasil, mesmo quando era mais conservador, nunca foi esse país extremamente puritano, extremamente pudorado, pra precisar ser despudorado. Cara, a gente... Mas uma coisa que eu já observei que todo cenário está apelativo para a sexualização. Não sei porquê, mas isso vem de hoje em dia. Eu posso estar errado, mas é isso que eu observo. É mais ou menos o que eu tava falando, pô. Que o funk contaminou todos os outros gêneros. Cara, o Brasil sempre teve aí o carnaval com toda a sua promiscuidade, tá? Então, assim, falar que sexualizar o entretenimento é um negócio subversivo e anárquico no Brasil, não cola muito, mano. Nos anos 90, extremamente conservadores, a gente tinha a banheira do Gugu, a gente tinha um monte de dançarina com a raba na televisão, enfim. Então já tinha essa sexualização, sabe? Não era um negócio totalmente íntegro, não sei, moralista, nesse sentido. Existe um mínimo de moralidade sexual, né? Não passar filme pornô em horário nobre na televisão aberta. Talvez, sabe? A gente tem um mínimo. Quando você tinha umas novelas mais picantes, mais com cenas de nudez, ela passava lá pela meia-noite. Então, assim, existia um mínimo. Mas a sexualização já estava aí. E já tinha muitas emissoras, canais, programas e artistas que utilizavam dela para tentar conseguir algum destaque, alguma relevância. Então, sexo vende, não é de hoje. E o funk não foi nada subversivo nesse sentido. Eles não... Nossa, no Brasil, extremamente moralista, a gente vai cantar sobre putaria. Uau, uau.
A questão é que eles simplesmente escracharam o negócio. Tornaram cru e ruim. Porque eles retiraram a poesia da coisa. A gente já tinha cantores, sabe, de MPB, de rock, falando sobre sexo. Não é uma novidade, uma música que fala sobre sexo. Só que geralmente era de uma forma mais lúdica. Às vezes nem tão lúdica, mas tinha uma poesia por trás. Tinha um charme, né? Enfim, por exemplo, Kid de Abelha. Fazer amor de madrugada. Param, pararam, pam, param. Já tinha, sabe? Já tava falando de forma até explícita. Mas claro, tava falando ainda de fazer amor e não de quicar no pau. Mas você já tinha músicas assim que falavam sobre esse tipo de situação, só que tinha uma poesia mais rebuscada por trás. Particularmente acho muito melhor, se for para falar sobre esse assunto, que seja dessa forma. Mas eu não acho que seja coerente colocar esse verniz de anarquismo com subversão no funk, porque eles querem simplesmente quebrar as pautas moralistas. No Brasil, principalmente, talvez seja mais uma consequência do que uma causa. É obedecer regras, né? A música, quando você toca alguma coisa, você está obedecendo regras. Quando você toca um dó, ré, mi, fá, fá, fá. Se você não seguir as regras, você não consegue fazer nada. Mas você estava falando do movimento punk aí. Eu não entendo nada de movimento punk. Mas o pouco que eu ouvi, eu não gostei também. Que era... Eu lembro de um cara muito famoso do movimento punk dessa época, que ele chamava Didi Allen. O que fazia cocô e tal. As coisas que ele fazia... Nem vamos repetir o que ele falou, senão vai desmonetizar, vai ferrar a live aqui. Mas é mais ou menos isso. Pra mim, ele dava a música do Didi Allen não era lá, não era muito agradável. Ele fazia sucesso porque ele cometia essas coisas horrorosas. Sim. Nem toda música ela tem a intenção. Você conhece o Didi Allen? Claro. Caramba, vocês... Claro. Se o pessoal digitar... Já foi falado no Amplifica, se eu não me engano. Eu preciso lembrar agora em qual episódio que foi. Eu lembro direitinho. De quem mencionou o Didi Allen foi o menino do Glória, o Mi do Glória. O Mi do Glória comentando que o Mi curte essa onda, né, de escatológica e tal. Essa onda. Ok. O que o pessoal tá comentando? O cara desenvolveu uma profundidade pro funk que nenhum funkeiro jamais imaginou. Tipo isso. Então, segundo Rafael, se um indivíduo com dor de barriga peidar no compasso, ele tá fazendo música sobre a sua vida. Ele tá fazendo uma música sobre a sua condição com dor de barriga, e se ele está peidando no compasso, ele está organizando esses sons. Tá aí uma forma de demonstrar que aquela definição extremamente ampla de música do Rafael pode acabar servindo para chamar de música uns negócios meio grotescos. E aí a gente tá nesse tempo em que, mas tudo é arte, enfim, né? E aí muita gente vai falar, não, mas isso é arte sim, isso é música sim. Por que não? Porque você quer um conceito elitista de música, onde você precisa de instrumentos e de uma letra poética, enfim, né? Mas no fim das contas também é uma discussão que não vai levar a lugar algum. O ponto é, música é um negócio extremamente pessoal. Tem gente que ama um gênero e odeia outro, e aí você mostra para outra pessoa, ela vai achar exatamente o oposto. E essa parada de tentar desqualificar um gênero enquanto música, ao meu ver, é simplesmente uma forma de externar a sua insatisfação por aquele gênero, mais do que qualquer coisa. Então, quando a pessoa vai lá e fala que rock não é música porque é só barulho, porque é gritaria e tudo mais, ela está fazendo isso, ela está tentando desqualificar porque ela não vê o mesmo valor em uma música de rock and roll que ela vê numa música clássica. É complicado. Eu acho funk uma bosta. Mas é música. Só que eu acho que é uma música horrível. Da pior qualidade. Mas é música.